Aí os espíritos imundos falavam no meu ouvido que era porque ele tinha arrumado mulheres mais bonitas, é por isso que ele tinha ido para lá, é porque eu não fui sábia, é porque eu não soube cuidar dele direito. Então via espíritos de acusações na minha mente. Eu entendia que era uma permissão de Deus, mas porém eu não queria aceitar aquele divórcio. Eu não aceitava ainda. Eu falava assim, como que pode eu estar na casa de Deus, ter feito certo e acontecer isso comigo? Então, lembra da Silvana da adolescência que ia pra balada? Eu comecei pra balada de novo. Ah, você voltou Voltei a fazer as mesmas práticas, né? Uhum. Eu já estava mais velha. Só que daí agora o meu pai, ele fala assim pra mim, aproveita agora a oportunidade que você está aqui morando na minha casa e você estude. Eu fui estudar. Mas mesmo estudando, fazendo faculdade para me tornar uma professora, que hoje sou uma professora, aí eu comecei a receber mais convites para balada, eu estava envolvida ali. E as meninas falavam assim para mim, viu, você tá muito habitolada nesse casamento, já foi, já passou. Agora é hora de você sair, agora é hora de você passear, conhecer pessoas novas, conhecer gente. Você está muito presa. E eu falei, mas eu tenho um filho, como eu estou presa? Eu tenho um filho para me criar. Então, mas fim de semana ele não fica com os avós? Os avós agora não vão te ajudar? Olha para você ver. E aí os fins de semana que ele ficava com a avó, ficava com meus pais, eu saía para balada. Comecei a virar uma baladeira. Novamente. Aí aquela rebeldia de adolescência ficou pior. Duplica, né? Duplica, ficou pior. Aí eu não parava mais. Aí nesses intervalos que meu filho foi crescendo, 7, 8, 9 anos, ele não ia para a igreja mais, porque ele não via a mãe dele indo para o culto mais. Quando meu pai ia para os cultos, meu pai e minha mãe levava. E quando ele não estava com a avó ainda não era cristã, ele não ia para o culto. Então ele não presenciava mais aquela mãe orando, não presenciava mais aquela mãe na igreja. Ele estava crescendo, já estava ali criando a sua personalidade, né? Que a criança começa a criar uma personalidade a partir dos 4 anos de idade. E ele já tinha vivido muita coisa comigo. Ele já tinha presenciado brigas, né? Por conta de tudo que aconteceu lá atrás, mágoas, às vezes até mesmo alguma coisa que saiu da minha boca, às vezes que eu falei do pai, né? Pai mau caráter. Mas eu sempre disse para ele assim, olha, a mamãe separou do papai, mas o papai te ama. A separação da mamãe não tem nada a ver com você, meu filho. O papai te ama. Sempre deixei claro isso para ele. Então, e ali aquilo ali me deixou assim muito revoltada, muito magoada, que eu procurava assim os cultos, mas eu não conseguia, sabe? Aí quando eu me vi ali, eu me vi de novo na balada dançando, de novo amanhecendo, dançando nas madrugadas, sabe, com amigas. E né? o Lucas crescendo. E o Lucas crescendo e eu trabalhando, a semana inteira trabalhando. Trabalhava de segunda a sábado, eu trabalhava numa loja, no comércio, nessa empresa. Eu trabalhava das 8 até das 6 da tarde, às 7 eu pegava ele na escolinha. Entendeu? Como nós fomos morar juntos ali na casa dos meus pais, ele começou a entender que meus pais eram pais dele e eu era irmã. Tinha assim momentos que eu dava uma ordem para ele não me obedecia, ele obedecia os meus pais. Então a minha identidade com ele como mãe foram se perdendo e eu não vi. Foram ficando comprometidas, por né? conta dessas mágoas que estavam no meu coração, sabe? Mas cuidei, zelei, não deixei faltar nada, presente na escola, presente nas reuniões, firme ali com ele. Aí fiquei esses 9 anos afastada da igreja, novamente. 9 anos afastada. Bastante tempo. Na adolescência durou só 3 anos, na separação durou 9. Então fiquei 9 anos afastada ali, daquela comunhão. Não querendo aceitar e querendo fazer as coisas do meu jeito. E o Lucas ali, quando eu retornei, o Lucas estava com 9 anos, quando eu retornei para Jesus. Sim. 9 anos. E ali começa ali um processo novamente, né? 1 ano antes de eu retornar para Cristo, eu estava totalmente entregue uma vida de balada, uma vida mundana.
Não queria deixar mais as coisas do mundo. Eu trabalhava, estava presente na vida do meu filho, mas sexta, sábado e quarta, que eram os dias de estar ali, eram tipo assim, consagrados para mim. Havia um preparamento para estar ali. Eu tinha que me preparar, eu tinha que me produzir, eu tinha que ir no salão, eu teria que ser ali a mais apresentável possível ali, no meio. E eu comecei ali a dançar com um parceiro de dança. E nós fazíamos apresentações em cada lugar que a gente ia. Às vezes, cada fim de semana era uma balada diferente e ele me convidava e eu ia. E ali nós começávamos a fazer apresentações de moda sertaneja, essas músicas, né? Vaneirão, essas coisas. E a gente fazia apresentação ali. E ele começou a me ensinar os passos e ali eu comecei a me tornar ali apresentável. As pessoas começaram ali a fazer amizades comigo, sabe, por interesse. Algumas meninas queriam que eu ensinasse elas a dançarem. Aí ali eu me tornei quase uma professora ali de dança, naquele meio. E eu queria estar ali envolvida porque era um sucesso. Onde eu chegava, abria-se uma roda e nós dois entrávamos dentro e dançávamos juntos a noite inteira e nós éramos aplaudidos pelo mundo. E ali começou a entrar no meu coração e eu comecei a gostar. De uma certa forma, assim, que o mundo já estava dentro de mim. E meu filho ali dentro da casa da minha mãe, ou às vezes na casa da avó. Mas eu dizia assim, o importante é não deixar faltar nada para ele. Não deixar faltar nada para ele. E no momento que eu estava com ele, tinha carinho, sim, com ele. Eu estava ali do ladinho dele, eu conversava, contava historinhas, sempre ali. Mas estava faltando alguma coisa. Como que uma mãe vazia ia dar alguma coisa para uma criança? Não dá. Não dá. Eu estava vazia de alma. Estava preenchendo um lugar errado, mais uma vez. Preenchendo nos lugares errados. Tentando preencher com a dança algo que só Jesus podia preencher. Me tornei uma pessoa amarga porque tinha mágoas dentro de mim. Me tornei uma pessoa orgulhosa, soberba, metida porque eu me achava nos lugares que eu chegava, porque todos me olhavam. Nossa, aquela lá é a dançarina. Aquela lá dança com todo mundo. Aquela lá faz parar o quarteirão. Porque eu estava com uma pessoa muito boa nisso e estava me ensinando a ser boa nisso, né? E teve um momento da minha vida que eu disse para o meu pai assim, pai, não vou mais fazer faculdade de pedagogia, agora eu vou trabalhar na área da educação física, que eu quero me tornar uma professora de dança. Meu pai às vezes nem dava bola mais do que eu falava, porque cada semana eu mudava um pensamento. Meu pai só orava. Ele dizia, Jesus, trata com a mente da Silvana, porque a Silvana está cheia de dores e mágoas. Trata com a mente da Silvana, com a alma da Silvana. Ele orava por mim. E um dia, o que aconteceu? Uma amiga me chamou para balada, eu fui. E lá, ela saiu com uma outra pessoa e me deixou sozinha naquela balada sem carona. E ali acabou a balada e não tinha como eu ir embora, não tinha ônibus, não tinha ninguém. Já estava quase tudo deserto, todo mundo embora e eu fiquei ali. E aí, quem que veio na minha cabeça para eu ligar? Pro meu pai. Aí eu disse assim, meu pai nessa época agora já era pastor, porque era a fase que eu já tinha um filho, né? Nessa época ele já era pastor. E eu liguei pro meu pai de madrugada. Daí quando eu liguei pro meu pai de madrugada, eu falei assim, que eu vou falar pro meu pai? Que eu tô numa balada, eu menti pra ele. E ele vai vir me buscar com esse frio nessa balada, aquele frio que tava pra ajudar. Eu falei, nossa, olha só, minha mãe sempre falava pra mim que eu não tinha amiga nenhuma no mundo. E é verdade, foram todos embora e me deixaram. Quando eu liguei, o que eu ouço daquele homem? O que um pai ia falar para uma filha de madrugada numa balada? Um pai normal ia falar. Se vire. Arruma um ônibus, se vire. Não tem dinheiro, se vire, vem a pé. O meu pai me atende, eu falo, pai, aqui é a Silvana. Fala, minha filha, que bom que você ligou pro papai. Eu falo, pai, eu preciso da sua ajuda. Eu vim numa balada e minha amiga foi embora e me deixou aqui. Eu não tenho como ir embora, não tenho dinheiro pro ônibus, não sei o que fazer. E ele disse, aonde é? Eu falei assim, olha, pega essa estrada e o senhor vem por aqui. Ah, já sei, tô indo aí te buscar. E ele pegou a moto, aquele frio, um senhor já, e foi me buscar. No que ele foi me buscar, você pensa que eu ouvi ele me xingar, brigar comigo? Oh, minha filha, que bom que você tá bem, me dê um abraço. E eu subi em cima daquela moto e fui.
ali o meu pai já estava me ganhando de volta pelas atitudes dele. Eu estava orando